Ceará volta a perder no Campeonato Brasileiro, volta a mostrar necessidade por reforços nesse jogo 1-0 Internacional lá em Porto Alegre na manhã deste domingo. Eu sei que tem muita gente discutindo, eu sei que tem muita gente reclamando de arbitragem, mas a gente precisa falar não só sobre o jogo, mas sobre a atual conjuntura do Ceará dentro do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025. Então tem muito papo, tem muita coisa para a gente discutir. Antes da gente seguir aqui com a conversa, queria agradecer a cada um de vocês que estão inscritos por aqui. Meu muito obrigado mesmo. E se você não está inscrito, por favor, se inscreva, vem fazer parte aqui do canal do Caio Costa. E já que você está por aqui, por favor, deixa o like, deixa o hype, que é muito importante para o crescimento do canal, para o vídeo chegar a mais pessoas. Vamos lá, né? Vamos falar sobre essa vitória colorada diante do Ceará, um jogo que parece... algumas coisas que eu vou falar aqui, um repeteco do que foi dito após Ceará e Corinthians. Afinal de contas, algumas similaridades aconteceram num jogo para o outro. Alguns defeitos, alguns problemas do Ceará que aconteceram contra o Corinthians em outras partidas foram repetidos na partida contra o Internacional. O jogo tem literalmente um marco temporal, uma coisa antes e depois de um acontecimento, que é o gol do Internacional, que cabe discussão sim, porque o árbitro adotou um critério durante boa parte do jogo de acreditar que aquilo ali é falta. Se o critério dele era de falta antes, teria que ter marcado aquele lance. Se o critério não era de marcar, à primeira vista para mim não era um lance de falta, manter-se essa decisão. O problema é que durante o jogo inteiro ele marcou diversos encontros daquele como falta e cria-se de fato a reclamação do Ceará nesse sentido. Mas olhar só para a arbitragem e esquecer os erros do Ceará no jogo pode ser um tremendo tiro no pé, porque ainda dá tempo do Ceará corrigir os seus problemas. Primeiro que é o seguinte, o jogo era franco, o Ceará teve suas chances, tem duas chances, uma com o Lucas Lima, outra com o Galeano, que seria um golaço na trave, e o Inter teve mais ainda, o Inter já tinha tido 4 oportunidades, todas pelo lado esquerdo da defesa do Ceará. Todas, desde a primeira finalização do Wesley, a chute do Aguirre no travessão, a lance com o Bruno Henrique, tudo. O Inter chegava pelo lado esquerdo da defesa do Ceará com muita facilidade. Então nós só tínhamos dois times dando espaço, um jogo de franco, de lá e cá, veio o gol do Internacional. Quando vem o gol do Internacional, muda-se a configuração da partida. Primeiro, o Léo Condé, talvez de forma tardia, muda o posicionamento de Pedro Henrique e de Galeano. Traz o Galeano para o lado esquerdo, deixa o Pedro Henrique do lado direito para tentar dar uma sustentabilidade defensiva maior. E do outro lado, o Internacional, que visivelmente está pressionado, visivelmente joga com o resultado debaixo do braço, também não se ousou mais, também não foi mais ao ataque, também não foi mais buscar o segundo gol, coisa que o valha. Então o jogo que era lá e cá, que era frenético, era 220, ficou um jogo morno, um jogo assentado, um jogo chato de se assistir. Quando a gente vai para o segundo tempo, pelos mesmos motivos que eu falei, um Inter mais defensivo, um Inter menos preocupado em agredir o Ceará, embora logo com 1 minuto tenha a oportunidade com o Borré, uma linda triangulação, que eu nem vou ocupar muito a defesa do Ceará, vou ver mérito do ataque do Inter, o Borré poderia ter feito 2-0, o jogo descambou de novo para um grande marasmo. E aí, a exemplo do que aconteceu contra o Corinthians, a exemplo do que aconteceu em outros jogos, o que se viu foi um Ceará sem capacidade de abrir espaço numa defesa montada. Ao longo desse ano, diante das vitórias do Ceará na temporada, diversas vezes eu falei que, apesar das suas limitações, o Ceará é um time competitivo. Apesar das suas limitações, o Ceará tem conseguido resultados. E muitos torcedores vieram reclamar que eu enfatizava as limitações do Ceará, as limitações de elenco, que não precisava fazer essa ressalva o tempo todo. Mas essas ressalvas precisam ser feitas quando ganha, porque é muito fácil, quando o time perde, a gente vir falar das necessidades de contratação e das carências que o Ceará tem. E hoje, depois de uma derrota contra o Inter, de uma derrota contra o Corinthians, em jogos que eram factíveis o Ceará vencer, factíveis, não se trata de um melhor Corinthians dos últimos tempos, não se trata de um Internacional voando, é preciso repetir isso, repetir o que já era dito nas vitórias. Durante o segundo tempo, quando o Léo Condé saca o Matheus Araújo, que já foi uma escolha muito mais porque o Rômulo não emplacou de jeito nenhum na temporada, e opta pela entrada do Iron como se fosse o meia central, você mostra como o Ceará é engessado em termos de elenco. Léo Condé tem suas responsabilidades diversas, a gente pode discutir muita coisa do Léo Condé, mas não tem como você criar maiores alternativas contra defesas pesadas, jogando embaixo, jogando se defendendo, quando o teu banco de reservas não te dá o mínimo de lastro possível para isso. E os jogos contra o Corinthians e contra o
agora contra o Inter, precisam ter aumentado o sinal de alerta dentro da diretoria do Ceará de que a necessidade de contratação ela é latente, o time precisa contratar, precisa ter mais opções de qualidade para furar bloqueios adversários. Hoje o que se viu no segundo tempo foi que mesmo com todas as mudanças que o Leão Condé fez, a entrada do Bruno Tubarão, já tinha trazido o Lourenço para jogar de volante, enfim, tudo que ele tentou fazer no jogo, a rigor o Ceará tem uma finalização de perigo que é uma cabeçada do Pedro Raul aos 41 minutos do segundo tempo e bateu no travessão. Foi basicamente isso. O time não consegue municiar o ataque. E se a gente fazer um flashback dos 4 jogos pós-mundial, o Ceará só fez gol contra o Fortaleza. O Ceará não marcou contra o Sport, o Ceará não marcou contra o Corinthians, não marcou hoje. E aí pode soltar, mas aí é atacante. Não é só atacante, o time não tem criado tantas oportunidades. O Pedro Raul hoje, por exemplo, conseguiu fazer 2, 3 vezes a parede, o pivô muito bem feito e não tinha ninguém para dialogar e finalizar em direção ao gol. O time também é muito travado e a qualidade carece de ter um passe um pouco melhor. E esses jogos precisam dar um sinal de alerta, porque o Ceará não está tão distante assim da zona de rebaixamento, não. E a sequência dos próximos jogos do Ceará, ela é cruel, meus amigos. O Mirassol, que é a maior surpresa do campeonato, é Cruzeiro, líder da competição, é Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Bragantino. Então, o saldo disso tudo pode ser terrível, terrível. Eu sei, muita gente vai se agarrar no possível erro de arbitragem no gol do Inter. Eu acho errado. Eu acho que é fechar os olhos para um time que é bem montadinho, tem a conta do Charles, os 11 titulares, tem uma forma de jogar muito clara, mas quando a coisa foge do script, é quase inofensivo, quase inoperante. São pouquíssimos jogos que o Ceará saiu perdendo, que ele conseguiu voltar para o jogo. Por exemplo, a derrota contra o Botafogo no último jogo antes do Mundial. Ali é um caso raro que o Ceará conseguiu reagir, se mostrar perigo, criar situações de gol. Nos outros jogos, normalmente, quando pega uma defesa bem montada, bem fechada, principalmente perdendo o jogo, é o que nós vimos hoje. Uma tentativa e erro de tempo todo, e aí torcendo para o Pedro Raul acertar uma cabeçada, conseguir uma boa jogada para criar perigo. Não exime o Leão Condé de responsabilidade. Acho que, por exemplo, Fabiano tá mal, o Rafael Ramos já podia estar jogando antes. Ele demora muitas vezes para entender que um jogador ou outro está pedindo passagem. A gente viu isso na Série B ano passado, insistiu muito com a dupla de zaga com Ramon e Matheus Felipe. O Ramon só perdeu a posição com a lesão e o Matheus Felipe demorou para perder a posição. Insistiu muito com o Deluca no passado, demorou para entender que o Richarlison estava vivendo um bom momento. Mas ele se torna ainda mais reticente em fazer mudanças quando ele olha no banco e não vê grandes opções. E hoje o grande problema do Ceará é essa, principalmente quando precisa reagir. Então, o sinal de alerta para a diretoria do Ceará tem que estar do tamanho de Porangabuçu para entender que está na hora de entregar melhores peças ao treinador. Queria agradecer de novo a cada um de vocês que estão inscritos aqui no canal. Queria que você deixasse a sua opinião. O Ceará precisa contratar? Quem precisa contratar? De onde vem a contratação? Enfim, quero te ouvir. Deixa o like, deixa o hype e fica de olho que eu estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui.